Pronto. Então, hoje eu pensei da gente fazer uma prática simples, assim, sabe? Para a gente se lembrar, inclusive, da simplicidade que é praticar, né? Como que não requer nenhum, enfim, nenhum meio especial, nenhuma posição especial, nenhum equipamento especial, né? A prática é uma forma da gente se familiarizar com a nossa mente, da gente se familiarizar com a gente, né? Como olhar para dentro, assim, e abrir espaço para isso. Então, é essa a base da prática, né? A gente poder abrir espaço, abrir espaço, abrir espaço para qualquer sentimento, para qualquer pensamento, abrir espaço para o que a gente é, para o que, né? Como a gente está se sentindo. Se abrir espaço é a base da aceitação, né? Que é o que a gente tem estudado aqui, tem praticado aqui. Isso, na sua essência, é muito simples, né? Então, é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, podem ir encontrando uma posição confortável. Lembrando que a nossa intenção aqui, né? O que traz a gente aqui para esse lugar tem a ver com cuidado, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com conexão com a gente, com os outros. A gente pode começar se conectando com a nossa intenção, com o que faz com que a gente permaneça e se engaje nesse grupo. E conhecendo esses bons sentimentos. Talvez você note que com esses sentimentos tem um desejo de que você seja feliz de verdade. Que você fique bem. Um desejo de que sua vida seja tranquila. Que você resolva suas dificuldades. E isso é autocompaixão. Permita se conectar com esse sentimento mais profundo seu. A gente pode, por alguns instantes, só descansar. Soltar o nosso corpo. Sentir o apoio dele na cadeira. Talvez a partir desse olhar de cuidado e de bondade amorosa com você, procurar uma posição que realmente você se sinta confortável. Fazendo qualquer ajuste necessário. Se dê a permissão internamente para estar nessa prática, só pelos próximos instantes, só pelos próximos minutos. Soltando qualquer preocupação com o que vem depois, com o que aconteceu no seu dia. Se dando a permissão para simplesmente fechar os olhos.
E só estar aqui. E esse estar aqui é espaçoso, é um lugar aberto. A gente pode estar aqui com qualquer coisa que esteja acontecendo. Qualquer coisa cabe. Qualquer sentimento que você tenha. Qualquer pensamento que ronda sua mente. Qualquer sensação física. Perceba como o simples ato de estar aqui é espaçoso. Cabe qualquer coisa. Então, simplesmente esteja aqui agora. Não tem nada que precise mudar ou ser alterado para que você esteja aqui presente. E desfrute dessa presença. Desfrute dessa possibilidade de desfrutar desse espaço infinito, onde cabe qualquer coisa, qualquer sentimento, pensamento, memória, sensação. Só você se dispor a estar presente. A gente pode ir caminhando então para o encerramento dessa prática. Talvez refletindo sobre algum insight, percebendo como a gente está se sentindo agora. E ainda de olhos fechados, a gente pode oferecer para o nosso corpo algum movimento que ele precise. Talvez girando os ombros, pescoço, se espreguiçando e abrindo os olhos. Bem, boa noite, Fran. Boa noite para vocês. Boa noite. Alguém quer compartilhar um pouquinho
da experiência na prática. Fernanda, eu achei muito interessante, porque hoje de manhã eu estava lendo o livro do Eckhart Tolle, né, que é do... E o livro é Uma Nova Consciência. Maravilhoso o livro dele. E ele falou exatamente isso, da gente abrir esse espaço. E ele contou uma história de uma pessoa que ficava presa numa situação e ele pedia para ela: abra o seu espaço, abre ela, porque vai chegar a luz aí, né? Uhum. E hoje, na hora que você colocou, o espaço é tão grande para, assim, e não é pequeno no sentido de ser pequeno, mas assim, é um infinito, é um espaço imenso, e a gente não tem noção desse espaço, né? A gente sempre fica achando que a gente está muito apertadinha. Ai, estou passando por isso, estou passando, ai, está doendo, tá? Aí a gente fala, vamos abrir esse espaço, né, para a gente ver, né? A providência divina é fantástica, né? E esse espaço, essa vastidão, ela está aqui agora, assim, né? Não é incrível isso? A gente pensar que não precisa acontecer nada de especial, assim, tá aqui. A gente fez isso agora, né? Tá aí, tá disponível, já tá aqui, né? A gente não precisa desenvolver nada, é isso, tá aqui, né? É só reconhecer, né? E eu acho engraçado essa sincronicidade, né, da gente ler uma coisa e aí vem uma prática, né, que enfim, a gente não tinha conversado antes, mas é uma coisa que você estava estudando e é muito sincrônico, né? Mas para mim me toca muito, assim, quando eu faço essas práticas de abertura, né, que são formas da gente tomando consciência da própria consciência, né, assim, de como esse lugar ele é simples, vasto, descomplicado, aberto, né, e cabe tudo mesmo, assim, né, é isso que a gente fez, né, a gente parou e tomou e se permitiu abrir esse espaço, né? Tá, pode tudo que estiver acontecendo pode aqui, né? Tá tudo aqui. Não, eu não preciso ir para lugar nenhum, nada precisa mudar, eu não preciso rejeitar nada. E como esse lugar é vasto, cabe tudo mesmo, né? Qualquer angústia que a gente esteja sentindo, qualquer problema. Essa consciência é esse espaço, né? Boa noite, Carmê. Boa noite, Fê. Como foi de férias? Muito bem, renovada. Que bom, que bom. Alguém mais quer comentar algo? Já passou pela prática? Sim, acabamos agorinha, tá? Estávamos falando dela. Perdi de novo. Mas Está gravado. vou fazer com a gravação, Sim. mas não é a mesma coisa, eu acho. Não é mesmo. Eu queria partilhar uma coisa com vocês, que eu lembro muito de vocês. Porque, tipo assim, 5 horas, 5h30, eu vou abrir, vou fechar a janela do quarto, né? Tô fechando lá. Aí eu pego e arrumo a minha cama, assim, já coloco, dobro uma coxa, já coloco a cadeira de meditar, assim, no lugar, tal, né? Aí eu penso assim, na hora que eu chegar para dormir, tá tudo prontinho, tá tudo assim, eu preparei para mim, né? Uhum. Gente, na hora que eu entro no quarto é tão gostoso, na hora que eu vou dormir, eu arrumei, mas é emocionante, porque é acolhedor isso, não sei se você entende, mas é muito emocionante, assim, preparar as coisas,
eu fico assim, nossa, como é bom a gente se tratar de uma forma compassiva, né, amorosa. Como a gente precisa, né? Você gosta porque a gente precisa, né? Porque faz falta, né? Que bonito. Fez muito sentido isso para mim. Porque assim, quando os outros tratam a gente bem, é bom. Mas assim, a gente não aprende a fazer isso pela gente, né? E quando a gente se cuida, é diferente. Esse carinho é como se um carinho surgisse ali de dentro. Da gente pra gente mesma. É diferente, né? Sabe que eu não sei se vocês conhecem O Lugar, que é um coletivo de estudos e práticas. Não sei se vocês já ouviram falar, chama O Lugar. E bem especial, assim, super recomendo. E lá eles estão estudando um livro que chama O Mundo Poderia Ser Diferente, que eu acho que a Carmê está participando também, né, Carmê? Ah, eu estou estudando O Mundo Poderia Ser Diferente, É. mas com a Giane. Ah, com a Jeane, tá. E, e aí, enfim, eles falam, né, esse primeiro capítulo, a gente está entrando no segundo, né? E fala sobre o poder da imaginação como sendo é através da imaginação que o mundo é criado e que as coisas acontecem, né? Quando a gente, por exemplo, né, aqui se imagina como é que seria, né, se a gente fosse aceitasse mais, se a gente pudesse ser mais abertas, autocompassivas e como isso abre caminho e possibilita que isso aconteça, né? E agora a gente está no capítulo 2 que é sobre generosidade. E aí o Gustavo, né, que é quem acaba conduzindo muito dos estudos, trouxe o quanto a generosidade está relacionada a gente conseguir soltar, né? Então, quando eu consigo não me apegar, quando eu consigo ter essa mente que solta, né? Essa mente que não se agarra a nada, eu tenho essa mente da generosidade, do compartilhar, né? E da fluidez, né? E aí, agora ouvindo vocês, né, a Fran, a Célia, me veio assim, o quanto, por exemplo, com o meu corpo, quando eu consegui soltar, em alguns momentos, né, porque não é o tempo todo, assim, tipo, esse não é, essa daqui não sou eu, assim, esse corpo não sou eu, né, soltar o corpo, descolar do eu, né, e aí me veio uma necessidade tão grande de cuidar, tipo assim, não, isso aqui é provisório, assim, eu preciso cuidar bem, porque, né, não é eu, assim, é uma coisa que eu estou usando. Me veio essa sensação de generosidade com o meu corpo, né? E isso que vocês estão falando me lembrou muito isso, né? Do quanto que a gente, ao se dar conta também do quanto que as coisas elas estão em constante movimento e a gente tá fazendo uso delas, né? E se dar conta dessa realidade também faz com que a gente cuide mais, né? A gente aproveite, aprecie, né? Conecta a gente com uma outra forma de se relacionar com a vida, com as pessoas, né? As nossas relações não são para sempre, o nosso corpo não é para sempre, a nossa casa não é para sempre, esse grupo não é para sempre, esse livro não é para sempre, né? Então, como que isso, as coisas elas ganham uma outra dimensão que não está relacionada ao agarrar, então, tipo, não é para sempre, deixa eu segurar isso aqui, né? Mas, tipo, nossa, que precioso isso, né? Que precioso, assim. Vamos cuidar, né? Como a generosidade está realmente... Eu consegui sentir isso, assim, como a generosidade, né? Esse cuidado está relacionado com a gente ter essa dimensão, né? Da fluidez e da mudança e de como não adianta a gente se agarrar porque a coisa muda, né? Ela se transforma, né? Ô Fê, e sabe que você falando aí da questão do corpo, trabalho muito com isso, né, na clínica, e essa questão da não aceitação da mudança corporal, ela é muito forte, assim. Então, a pessoa quer ter o corpo que ela tinha aos 20 anos, depois de uma gestação, então... E aí, quando você falou assim, eu e meu corpo, eu converso muito com meus pacientes, eles não percebem, assim, eles acham que é uma coisa eu e o meu corpo é outra coisa, eles não reconhecem como sendo a casa. E aí eu costumo falar muito com eles assim, a gente só cuida daquilo que a gente ama.
daquilo que a gente não ama, a gente não cuida. Então, e aí é trazer mesmo esse olhar de gentileza, de generosidade e essa abertura mesmo de saber que tudo é impermanente e o corpo da gente vai mudar ao longo da vida, dependendo de tudo que a gente passar. E se a gente não aceitar isso, a gente vai sofrer, né? Não tem outro jeito, porque a mudança ela vai acontecer. E aí eu estou lendo aquele livro do Thich Nhat Hanh, que é Sem Lama Não Há Lótus, acho que é isso. E ele fala que uma das formas da gente ser feliz é a gente soltar. Ele até usa o termo lá de soltar as vacas lá, que ele vai explicando. E aí ele fala que às vezes a gente se agarra a um diploma, a um sucesso, né, a qualquer coisa, a um parceiro, como se aquilo fosse trazer felicidade. Quando a gente chega lá, não é isso. Então, né, nem sempre a gente está feliz mesmo tendo tudo que a gente achou. Então, esse soltar mesmo é uma das premissas lá que ele coloca para essa questão da felicidade. Interessante como que muita coisa conecta, né? Sim, sim. E é engraçado, né, que você falou que nos seus pacientes é o contrário do sentimento que eu tive, né? Quando eu consegui não me identificar com o corpo, aí que eu consegui cuidar, né? Mais, assim, e você fala que é um não reconhecimento, né? Esse corpo separado, assim, que faz com que a pessoa não se conecte, né, com o próprio corpo e não cuide, né? Porque, assim, são duas questões, igual quando você falou, assim, né, de ver o corpo separado, assim, né, entre aspas. Uma coisa que eu trabalho muito, que aí a gente precisa, né, que eu trabalho com eles, é porque a pessoa, ela traz qualquer coisa que acontece como algo pessoal. Então, se o corpo não está bom porque eu fracassei, aí isso a gente tem que trabalhar para separar, mas essa questão da pessoa muitas vezes com uma distorção e ela realmente não reconhece o corpo porque ela vê aquele corpo como algo que ela ainda vai atingir. Então, quando ela chegar naquele corpo é que ela Aí se que vai ser reconhece. dela, né? Então, enquanto isso, ela não vai se cuidando, ela apenas está passando por ali. Então, aí faz esse trabalho. Mas eu percebi que do jeito que você falou, foi uma visão de amorosidade, que é o que eu tento trazer também. Assim. Não, eu acho que eu falei de uma separação, mas é mais, eu acho que no sentido de uma constatação dessas mudanças, né? Do quanto que o corpo... Eu, Fernanda, né? E tenho o meu corpo que está seguindo, né? Acho que nesse sentido de que não é para sempre, não é meu, não é... Né? Sim, é uma aceitação das mudanças mesmo, né? Assim, do processo que acontece. Bom, mais alguém quer comentar? Não? Eu vou abrindo aqui, tá? E se vocês quiserem, pode abrir o microfone. Aí. Então, vem? Fê, a prática que você fez hoje é do livro ou Não, eu fiz uma prática bem simples, Carme, da gente primeiro se conectar com a intenção, né, de estar aqui, de cuidado, e aí a gente abrir espaço para qualquer sentimento, para qualquer pensamento, né, a gente se conectar com a realidade dessa presença espaçosa, né, o quanto que está presente é a gente poder estar nesse espaço amplo que acolhe tudo. Maravilha, obrigada. Nada. Alguém gostaria de ler? É aqui mesmo, né? Sim, né? Página 241. Não? Então eu vou lendo, tá? Se alguém quiser ler também, me diz, aí a gente vai alternando. Aí, espera só um minutinho. Pronto.
perdoando a nós mesmos, liberando a culpa que prende nosso coração. Na sessão seguinte, Amy despejou uma litania de seus fracassos pessoais. Era uma mãe inadequada, uma péssima esposa, por toda parte, em casa, no trabalho, era uma pessoa desastrada, fracassada. Estava totalmente consciente da distância que se desenvolvera entre ela e sua filha, Célia, de 14 anos. Raramente se falavam e Amy sabia pouco sobre o que Célia pensava ou sentia. Não devia ter sido uma surpresa que Dom procurasse outra mulher. Quem quereria ser fiel a alguém tão mau e egoísta como ela? Estava sempre criticando quão desarrumado ele era, a forma como planejava suas férias, a maneira como dirigia o carro. Um episódio particular destacava-se na mente dela. Uma noite, no ano anterior, estavam deitados na cama e Dom começou a contar uma discussão que havia tido com o chefe. Amy o interrompeu com raiva. Ok, confesse. Você arruinou suas chances de promoção, estragou tudo. Dom se levantou da cama e ficou por um momento no escuro. Não, Amy, disse simplesmente e deixou o quarto. Não voltou à cama naquela noite nem na seguinte. Depois de me contar esse episódio, Amy relaxou e olhou para o chão. Ai, peraí que agora eu não estou enxergando aqui. Amy... Cadê? Espera só um minutinho que agora eu perdi. Aqui, não voltou à noite, a cama naquela noite nem na seguinte. Depois de me contar esse episódio, Amy relaxou e olhou para o chão com uma voz cansada, disse: Não sei de quem tenho mais raiva, de Dom ou de mim. Quer nossa raiva e nossos ressentimentos sejam dirigidos a outro ou a nós, o resultado é o mesmo. Afasta-nos da nossa dor mais profunda de mágoa e vergonha. Enquanto evitamos esses sentimentos, permanecemos presos em nossa armadura, afastados do amor por nós e pelos outros. Como ouvimos repetidas vezes, a solução começa pela aceitação radical de nossa dor, quando nos libertamos de nossas histórias de culpa e nos permitimos experimentar diretamente os sentimentos de vergonha e medo em nosso corpo, começamos a nos ver com compaixão. Em vez de viver reagindo a acontecimentos passados, em vez de nos identificarmos como uma pessoa raivosa, uma pessoa traída, uma pessoa má, nos libertamos para acolher o momento presente com sabedoria e bondade. Essa é a essência do perdão. Quer estejamos com raiva de nós ou dos outros, perdoamos ao soltar a culpa e nos abrir para a dor que estávamos tentando afastar. Mas quando nos voltamos profundamente contra nós mesmos, o perdão pode parecer impossível. Como Marianne e sua culpa pelo abuso sexual de Christie, quando sentimos que causamos um grande sofrimento, não conseguimos nos imaginar tendo compaixão por nós. Perguntei a Amy, você acha que poderia se perdoar por ser essa pessoa crítica, por cometer esses erros? Ela respondeu sem hesitação, não. Perdoar-me seria sair impune. Como eu poderia me tornar uma mãe ou esposa melhor? Continuei. Existe algo mais que impede você de se perdoar, Amy? Com certa amargura, ela respondeu. Por que eu deveria me perdoar? Isso não ajudaria aqueles que já magoei. Já arruinei minha família. É tarde demais. Mas eu sabia que uma parte de Amy queria desesperadamente remover a corda da autodepreciação de seu pescoço. Perguntei, o que aconteceria se só por um tempinho você deixasse de lado a sua história de ser má pessoa? Ela disse que não sabia, mas estava disposta a tentar. Quando a orientei a focar sua atenção nos sentimentos do seu corpo, Amy disse que sentia como se estivesse afundando em um buraco profundo de vergonha, um atoleiro de maldade. Daí a pouco, uma lembrança de anos antes lhe veio à mente. Amy se viu no seu escritório em casa, irritada com o choro persistente de Célia. Ela literalmente arrastou a filha pelo braço para o quarto e, ligando a TV, proibiu-a de sair dali. Deixou-a trancada por 2 horas, ignorando seus gritos periódicos pedindo para sair. Tara, como posso me perdoar por tratar minha filha assim? Sinto tanta vergonha de mim mesmo.
Sugeri a Amy que, em vez de tentar se perdoar, apenas enviasse uma mensagem de perdão para a vergonha. Você pode perdoar a vergonha por existir? Perguntei. Amy assentiu com a cabeça, depois murmurou. Eu perdoo essa vergonha. Eu perdoo essa vergonha. Ela permaneceu em silêncio pelo que pareceu um longo tempo. Então perguntei o que estava acontecendo. Bem, começou ela devagar. A sensação não é mais de vergonha. Agora parece mais de medo. Falei que ela podia permanecer com o medo da mesma forma, deixando-o estar ali, sentindo, oferecendo-lhe perdão. Após alguns minutos, Amy disse: sei que tenho medo de nunca conseguir me aproximar de alguém. Eu rejeito todo mundo. Não quero que ninguém veja como realmente sou, como sou realmente. Chorando, Amy cobriu o rosto. Suavemente, lembrei a ela de perdoar aquilo também, o medo e agora aquela dor. Se quisesse, eu falei, poderia simplesmente dizer, perdoada, perdoada. Abraçando os joelhos. Gente, eu não sei quem que está com o microfone aberto. Fechem, por favor. Abraçando os joelhos junto ao peito e se balançando de um lado para o outro, Amy perdoou e se abriu para a dor que jazia soterrada sob seus ressentimentos. Houve tantas ocasiões em que eu poderia ter sido amorosa, mas não fui. Com Célia, com Dom, com minhas amigas. Não importa o que apareça, raiva ardente, ansiedade torturante, pensamentos cruéis ou mero desespero, ao oferecer perdão direto a cada sentimento, permitimos que nossa vida interior seja como é. Em vez de perdoar um eu, perdoamos as experiências com que nos identificamos. Enquanto a resistência nos deixa paralisados, endurecendo nosso coração e contraindo nosso corpo e nossa mente, dizer eu perdoo isso ou perdoado cria uma ternura e uma suavidade que permitem as emoções se desdobrarem e mudar. Quando a dor enfim diminuiu, o corpo de Amy ficou bem tranquilo, seu rosto relaxou. Ela repousou a cabeça no espaldar da cadeira e sua respiração ficou longa e lenta. Quando olhou para mim, seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas pacíficos. Ainda enroscada na poltrona, Amy contou que ao voltar certa vez do colégio, achou um cão farejando seu lixo. Foi amor à primeira vista, ela disse. E quando pareceu que seus pais iam levar o cão para um abrigo, Amy desatou a chorar. No final, a família adotou Rudy, e ele se tornou o primeiro de uma série de animais esgarrados, que incluía vários cães, gatos e um pássaro machucado, que Amy acolheu para cuidar. O rosto dela se atenuou quando disse: todos diziam que eu era tão boa com animais, eu os adorava, eram meus amigos. Ela brincou como as alegrias leves, mas reais de Dom eram a única linha de defesa contra ela criar um zoológico completo. Depois, mais tranquila, ela disse: veja bem, eu me importo com as pessoas, com os animais, sempre fui assim. Quando Amy disse isso, percebi que ela estava abrindo a porta para a sua cura. Amy, você é uma pessoa boa. Espero que se permita acreditar nisso. Perguntei se tinha algumas fotografias dela com seus bichinhos. Se tivesse, poderia passar algum tempo olhando para elas. Poderia também olhar algumas de nossas fotos de bebê, só para ver o que percebia. Algumas de suas fotos de bebê, só para ver o que percebia. Ao terminarmos a sessão, lembrei a Amy que perdoar a nós mesmos e aprender a confiar na nossa bondade podem levar um longo tempo. Contei que em certos dias preciso me perdoar várias vezes, 20, 30 vezes. Em geral, não utilizo uma meditação formal para isso. Simplesmente reconheço que estou me julgando ou não estou gostando de mim e trago minha compaixão à dor que estou sentindo. Conscientemente, acolho a intenção de abandonar a culpa e tento ser mais gentil comigo. Sugeri que ela poderia fazer a cada noite, antes de dormir, uma sondagem de perdão, para ver se tinha algo contra si mesma naquele dia. Poderia ter cometido um erro no trabalho,
ou dito algo condescendente ao marido. Se percebesse que estava sendo severa consigo, poderia sentir a dor de sua autorrecriminação, o medo, a raiva ou a vergonha e enviar a mensagem: perdoada, perdoada. Poderia também gentilmente se lembrar de que vinha fazendo o melhor que podia. Perdoarmos-nos é um processo que continua por toda a vida. Estamos tão acostumados a repetir a história do que está errado conosco e com os outros, que viver com o coração ressentido e tenso pode se tornar a nossa forma de ser mais familiar. Milhares de vezes podemos nos ver capturados em histórias do que estamos fazendo de errado. Milhares de vezes podemos cair sob nossa culpa, onde reside a dor mais profunda. A cada rodada de nossa libertação pelo perdão, fortalecemos o reconhecimento de nossa bondade básica. Como M descobriu, começamos a confiar de novo em nosso interesse pela vida. Com o tempo, perdoar a nós mesmos transfigura radicalmente a nossa vida. Todos nós conhecemos relatos de prisioneiros no corredor da morte que, encarando honestamente o sofrimento que causaram, foram capazes de se perdoar. Ao se abrirem para a enormidade da dor, seus corações se tornaram ternos e despertos. Outros prisioneiros, guardas, capelões da prisão e parentes poderiam reconhecer o brilho de sua liberdade interior. Esses prisioneiros não estavam saindo impunes. Embora assumissem a plena responsabilidade por suas ações, também reconheciam a verdade de sua bondade básica. Poderíamos temer, assim como M, que nos perdoar é de algum modo tolerar o comportamento prejudicial ou permitir que continuemos em nossa conduta ofensiva. Quando nos perdoamos, não estamos dizendo, não deu para evitar o que fiz, então é melhor esquecer. Nem estamos eximindo da responsabilidade quando nos libertamos de nossos pensamentos de culpa. A sensação de sermos culpados e maus por algo que fizemos pode temporariamente evitar que façamos o mal, mas no final só leva a mais ações danosas. Não podemos nos punir para virar uma pessoa boa. Somente nos acolhendo com a compaixão do perdão, sentimos nossa bondade e reagimos às circunstâncias com sabedoria e amorosidade. Comentários? Tudo a ver com o que a Fernanda comentou, né? Tudo a ver, né? Impressionante. Essa questão que ela estava falando das pessoas se acolherem, né? E a gente fica porque se tem raiva, não se perdoa, né? Então não cuida ou não faz, aliás, fica parado, né? Uma sensação parada naquela situação ali, horrível, né? Sim. A sincronicidade comigo foi que eu atendi uma paciente agora e ela chegou justamente com essa queixa, porque eu atendo ela de sexta-feira, né? E na sexta-feira a gente fez uma prática de bondade amorosa. E aí no final de semana tiveram alguns acontecimentos e ela voltou. E aí a se culpar e ela começou a sessão assim, eu sou um fracasso, eu não dou certo, e eu dou tudo errado. E ela é terapeuta, né? Uhum. Como é que eu vou ensinar isso para as pessoas? Eu não vou conseguir. Nossa, é exatamente isso, esse trecho do capítulo. Caramba! E aí a gente concluiu com essa prática mesmo de abrir esse espaço, porque é um processo continuado, né? E eu até comentei para ela, eu não sei se vai ter fim, mas à medida que a gente conscientiza, a gente abre essa perspectiva, né, de ampliar essa consciência e a bondade amorosa com a gente mesmo, né? E tá tudo escrito aí. Né? E como isso é, assim, eu estou contando, porque assim como a Amy é a cliente dela, né? Como que isso acontece na prática, na nossa prática, e como que isso acontece na nossa vida também, né? Há 2 semanas atrás eu estava com a minha terapeuta também, com uma falha minha
e a gente exercita, e assim, olha, tá difícil aceitar Uhum, esse meu erro, né? Como é que eu não uhum, planejei isso, né? É, e como é que eu não planejei essa etapa? Na verdade, aqui eu estou me referindo ao meu pai que adoeceu e a gente precisou de uma reserva financeira muito maior para poder acolhê-lo, né? E eu estava contando um pedaço dessa história que foi de 5 anos atrás, né? uhum, E aí eu estava dizendo para ela, né, que eu super planejo, eu sou virginiana, né? Então é tudo muito planejado. E eu, assim, falei, eu não me confundo, falando para ela agora, no tempo presente, há 15 dias atrás, como que eu não consegui planejar que talvez, né, meu pai tem quase 90 anos, minha mãe já é falecida, né, e eu tenho meus irmãos. Como que eu sou a filha mais velha, então, assim, como que eu não planejei que a gente precisaria ter uma reserva maior por conta das necessidades que meu pai teria uhum, agora, né? Ele está bem, graças a Deus, foi bem pontual, uma cirurgia específica que ele passou há 5 anos atrás, né? E a gente teve uma despesa muito alta, né, em termos de valores financeiros, a minha reserva foi embora, né? uhum. E até agora, 5 anos depois, eu estava ainda me meio que punindo, né? Como que eu não tinha me planejado, né? É um exercício continuado. Eu vejo como um desafio mesmo, viu? Porque a gente vai errar muito, né? A gente erra muito. É uma aceitação da humanidade mesmo, né? De que por melhor que a gente seja, por mais, né, cuidadosas e a gente vai errar muito, né? Vai errar muito. E se a gente passar despercebido, como ela falou, a gente precisa ter a consciência, né? A consciência, abrir esse espaço, perdoar aquele sentimento que ora é culpa, ora é fracasso, ora é um Uhum, erro, não é? uhum, Porque se eu faço de conta que não está ali, ele permanece. Aí é como ela falou, enrijece, né? uhum, uhum. Porque aí a gente entra numa espiral de vergonha, né? Que a gente tem até vergonha de ver aquilo e de olhar para o que a gente fez e do que aquilo faz a gente se sentir, porque é o que nem a Amy, né? Eu sou uma pessoa má, assim, eu sou uma pessoa horrível, né? E a gente se esconde atrás disso. Então, na terapia focada na compaixão, por exemplo, a gente fala da importância da gente sentir remorso, da gente se sentir fracassadas, né? É importante, assim, são sentimentos importantes, né? Porque a gente é isso, a gente vai cometer erros, é importante que a gente se dê conta de que esses erros, eles existiram, que têm consequências, né? E aí a gente, claro, a gente sente mal e tristes, né? Por isso, e sente remorso, mas é quase como a gente aprender como passar por isso, né? Então, eu posso me comprometer a não fazer mais isso, eu posso entender que sim, foi um erro, mas eu assumo o compromisso de daqui por diante eu vou ser mais cuidadosa com isso, eu vou fazer o melhor que der para não acontecer de novo, né? E isso é muito honesto, né? Assim, é uma postura muito honesta diante dos erros, né? Quando a gente fica na espiral da vergonha, a gente fica paralisado nisso, né? E não consegue dar esse passo de assumir a responsabilidade e se comprometer, né? Na Para quem fala inglês, eu até preciso gravar essa prática, assim. Mas no site lá do Center for Mindful Self-Compassion tem uma prática que é guiada pelo Chris Germer, que é a prática do perdão. E ele vai passando pelos passos, né? E que a gente dá no programa também de 8 semanas. E aí o último passo é esse comprometimento, né? Você começa sentindo, que nem a Tara fala, sentindo esse remorso, né? Essa frustração, essa dor, o medo, qualquer coisa que a gente esteja sentindo, e a gente caminha em direção a assumir o compromisso, né? De cuidado com a gente, com os outros, e para que isso não ocorra de novo, né? Um compromisso. E, e quando a gente faz essa prática, assume esse compromisso, dá uma sensação tão boa, sabe? De, tipo, sim, eu vou cuidar, né? Dá uma sensação de esperança, assim, sabe? Pelo menos para mim.
Eu fiz essa prática recentemente nessa situação da tartaruga que eu estava contando para algumas de vocês, assim, antes de começar. Eu fui mergulhar e aí eu coloquei a mão numa tartaruga e levei uma puta bronca, assim, do instrutor de mergulho, porque ele falou que era crime ambiental, que eu não podia ter feito isso, sabe? E, nossa, eu fiquei mal com aquilo. Tipo, como que eu não sabia que não podia pôr a mão na tartaruga, sabe? E fiquei mal de ter levado bronca, e ele estava filmando o mergulho, aí não podia usar aquela imagem, porque imagina como que vai pôr, né, alguém mergulhando com eles, com a mão na tartaruga, meu Deus do céu. Então foi, me pegou assim, sabe, de ter errado. E aí eu fiz a prática do perdão para tentar cuidar disso, assim, e me deu essa sensação, sabe, esse compromisso de próxima vez que eu mergulhar, claro que eu não vou pôr uma mão na tartaruga, eu não sabia, né? Acontece. Mas foi, para mim me deu essa sensação desse comprometimento, de uma esperança, assim, sabe? De uma abertura, né? A gente sai desse lugar fechado, pelo menos para mim foi assim. Sair desse lugar fechado, né? De culpa, de vergonha, de ter feito uma coisa errada, para um lugar mais aberto, de possibilidade de conexão, inclusive, porque você assume o compromisso, você sente mais livre, inclusive, para estar no mundo de novo, sabe? Dá um pouco essa sensação, eu acho. Né? Quando você está preso na vergonha, é como se tivesse fechado para o mundo, não vou deixar ninguém ver o que eu sou e nem vou arriscar que isso aconteça de novo, assim, você está fechado, né? E assumir o compromisso do não causar dano, né? Você abre a possibilidade para conectar de novo, assim. Então, é muito bonito, assim, esse processo de perdão, eu acho. É uma coisa que a gente precisa olhar com carinho, sabe? Porque é isso, a gente vai errar muito. Se tudo der certo, a gente vai errar muito ainda. A gente vai fazer muita cagada ainda. A gente vai meter os pés pelas mãos e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Para conseguir continuar beneficiando as pessoas e se conectando. Né? Pensa, Elisa, assim, se cada vez que a gente comete um erro na clínica, que a gente faz alguma coisa que, sei lá, acha que não deveria ter feito, a gente parasse de clinicar, por exemplo. A gente para de atender, porque imagina, eu cometi um erro, né? A gente não ia beneficiar mais ninguém. A gente, né? Isso vai para todas as coisas na nossa vida, se como mães, se como pais, a gente faz um erro, né? A gente comete um erro. E aí não consigo superar. Que vai ser, né, do filho sem a mãe? Porque não, eu desisto de ser mãe porque eu cometi um erro, sou uma péssima mãe. Não, a gente precisa se perdoar para continuar beneficiando as pessoas, né? Continuar ajudando, apoiando. Se você puder trazer essa prática, quando você tiver ela traduzida, assim, lá, vai ser legal. Não sei Eu, se tem nesse livro, perdão. então, eu não, eu acho que não. Essa prática que eu estou falando especificamente, eu peguei, eu fiz com áudio do Chris, né? E eu tenho ela traduzida meia boca, assim. Eu vou dar uma melhorada nela e eu posso passar para vocês, ou gravar também, né, em português. Uhum. Ou, de repente, não sei se como é que está no seu programa, né? Mas talvez você pudesse fazer a prática com a gente, se couber Sim, em algum capítulo, né? E só para finalizar um pouco isso que você está dizendo, né? Como é que foi o meu desfecho, né? Assim, porque há 5 anos atrás eu estava começando a estudar, né? A psicologia contemplativa. E com o meu pai, eu tenho muitos clientes, né? Que são mais idosos, né? 50 a mais, 60 a mais. Então, com o meu pai, quando aconteceu há 5 anos atrás, foi. Eu não vou ter outra chance, porque o erro foi que eu deveria ter feito uma reserva, meus irmãos, uma reserva antecipada. A gente não vai ter outra chance de fazer isso. E aí, eu, no caso, né, como psicóloga, psicoterapeuta, o que eu trouxe para mim, né, e que de uma certa forma aliviou, é que com a continuidade dos meus estudos, os meus aprofundamentos, estar aqui com vocês, eu vou me aprimorando e eu vou poder ajudar outras pessoas a, de repente, não incorrerem, talvez, nessa falta de planejamento e viver o que eu vivi ali há 5 anos atrás, sabe? Para uhum, mim, eu acomodei de uma certa forma, né, para não ficar com esse peso, né, com essa trava, né, de como é que
eu pude ter deixado isso escapar, né? Então eu vejo assim que no enfrentamento da vida, quando a pessoa está lá já nos 50 mais, 60 mais, 70 mais, ela tem algumas percepções de culpa que assim não vai dar mais tempo, né? Porque era naquele momento, mas eu acho que é poder ter essa percepção de como que ela, se for pai, tio, avô, amigo, vizinho na comunidade, ela vai poder contribuir para o outro, né? Que nem não é teu exemplo da tartaruga, talvez você tenha outros mergulhos e ali você vai acertar, porque você tem essa chance, né? Mas o meu pai, quando estava lá com 84, ele não vai ter mais 84, ele já está com 89 e já foi. Agora a gente conseguiu e assim é num outro momento de vida, uma outra fase, né? No meu caso, por exemplo, meus picos de ganhos financeiros ficaram lá na casa dos 40 anos, onde eu tive uma reserva, mas que foi um plano para o meu núcleo familiar. Eu não fiz a reserva, eu não pensei que eu ia precisar dessa. Meu pai era autônomo, tinha as reservas dele, né? E algo que a gente realmente não imaginou. Não sei se eu fui clara, assim, Fernanda. Não, acho que sim, acho que sim. Obrigada por ter lembrado a gente disso, né? Que é isso, é como a coisa vai se acomodar também, porque tem coisas que a gente não vai ter outra oportunidade, né? Que nem ela fala dos prisioneiros, né? Na hora da morte, assim, como que isso se acomoda sem, né? Não necessariamente você vai passar pela mesma situação de novo, né? Obrigada por lembrar a gente disso. Eu queria perguntar uma coisa. Aí no livro da Tara, a abordagem dela é a psicoterapia contemplativa? Você sabe? Então, acho que talvez a Elisa até também possa ajudar a responder, né, Elisa? Eu acho que a psicoterapia contemplativa é um grande guarda-chuva, assim, né? Ele é maior, e isso acho que você pode responder, Fernanda. Ela é até onde eu entendo, a psicoterapia contemplativa é um grande guarda-chuva, né? De várias psicoterapias, de neurociência, né? De terapias comportamentais, que bebem da sabedoria que vem das práticas contemplativas, né? Do budismo e de outras práticas contemplativas, não só budistas, né? Eu tive mais contato com as budistas, mas tem muitas outras que não são budistas. E aí isso está dentro desse guarda-chuvão, assim, né? Mas, por exemplo, a terapia focada na compaixão, a autocompaixão, a aceitação radical, como a Tara Brach traz, né? Mindfulness, todas as pesquisas, né, em neurociência de benefícios da compaixão e da meditação, tá tudo dentro desse guarda-chuvão, né? Ah, tá dentro da contemplativa. São psicoterapias que bebem dessa fonte, né, de práticas contemplativas. Obrigada. É bem bonito o jeito que ela vai contando, como que ela vai tratando, né? É tão suave, assim, respeitoso, é diferente. Bom, eu quero fazer um comentário do livro, então. Aqui no finalzinho. Posso falar? Sim, claro. Eu vou concluir, Franciele. Ah, tá. É intenso isso, é profundo, né? Eu vou sentindo no coração, sabe? Vai me emocionando muito. Não sei como que vocês sentem, mas para mim é tão profundo, tão intenso, tão humano. E assim, o meu desejo, né, que todos pudessem ter essa perspectiva. Sim. Nossa, com certeza. Igual a Célia falou, assim, que ela teve uma leitura e vai conectando, né, com o que a gente passa no dia, no que a gente lê. Aí, eu tô vendo uma série, aí eu tava vendo um episódio aqui antes de entrar no encontro, e aí a última frase me fez conectar com esse episódio, que aqui, no finalzinho, não podemos nos punir para virar uma boa pessoa. Somente nos acolhendo com a compaixão do perdão, sentimos nossa bondade e reagimos às circunstâncias com sabedoria e amorosidade.
Aí eu pensei assim, aí que eu conectei com a série, porque era uma pessoa que estava passando por uma dificuldade, e aí só quando essa pessoa parou de ser julgada, ela conseguiu resolver o problema. Então, assim, na história era um homem que ele tinha passado por um período de dor e começou a tomar analgésico e acabou viciando, um senhorzinho. E aí um cara, um dia ele viu tomando remédio e falou assim, começou a desconfiar, né, que ele podia estar viciado e falou, eu já passei por isso, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E ficou quieto. E aí passou vários episódios, então esse senhorzinho foi se viciando mais, então ele dirigiu e bateu o carro, e a família ficou muito preocupada. E esse senhor não estava conseguindo assumir que ele estava com um vício. Ele estava com muita vergonha de estar fracassando, né? E aí a família chegou e encurralou ele. Você tem que parar com isso e tudo mais, sabe? Então, como é que ele ia se perdoar, né, se ele estava sendo julgado? Então, eu pensei nisso. E para a gente ajudar realmente alguém, a gente tem que olhar com compaixão. E aí a família encurralando ele, então ele estava assim sentado e todo mundo grande. Eu falei, nossa, ele está com vergonha. E aí ele pegou e saiu bravo, e ele foi atrás desse cara que ficou quieto, eu estava só observando e estava ali, se precisasse. E aí ele chegou e falou: Olha, como é que você conseguiu melhorar? Eu acho que agora eu preciso de ajuda. Então ele foi para essa pessoa acolhedora que estava ali, não falou nada, mas estava ali, sabe? E aí ele conseguiu ser acolhido dessa forma. Achei muito bonito. Sem julgamento, né? É. E é meio que a relação que a gente vai tendo um pouco com a gente, né? De julgamento, de ataque, né? Que nem a Amy falava, né? Mas aí eu não vou eu não vou reparar, eu vou, né? Como que eu posso, né, relaxar com isso, assim, né? Então, é uma espiral de julgamento mesmo interno, né? E como que isso impossibilita mesmo, né? Como até falando, né? A gente sente é um muro, né, que a gente coloca, assim, não tem mesmo, né, como a gente caminhar para esse lugar de uma resolução, né, uma dissolução, esse compromisso com a reparação, né, se a gente está nessa espiral de vergonha e julgamento, né. A importância da compaixão mesmo, né? Respeitar o tempo. E eu acho bonito o jeito que ela vai colocando, né, que nem você trouxe, que você sente que é uma coisa mais respeitosa, né, assim, que ela, por exemplo, nesse caso com a Amy, né, ela não falou em nenhum momento, assim, não discutiu o mérito da questão, né, ela ajudou a Amy a ter compaixão e a se perdoar e a olhar para o que ela estava sentindo, né, abrir espaço para o que ela estava sentindo. Então, ela foi guiando a Amy nesse processo de entrar em contato mesmo, né? Com que ela estava com medo de entrar em contato, né? Meio que nem se pegando ela pela mão e vamos junto ali, né? E o entrar em contato que foi dissolvendo, né? Foi permitindo a coisa se abrir, assim. Isso não é uma discussão do mérito da questão, quem estava certo, quem estava errado, o que ela devia fazer, o que ela não devia fazer, né? Que a gente entra também, às vezes, quando a gente quer inclusive se perdoar, né? A gente entra nessa espiral cognitiva, assim, que não ajuda muito, né? Ajuda até um certo ponto, mas pode fazer a gente empacar, né? É isso que eu percebi também. Eu fui vendo o jeito que a Tara, ela vai fazendo o manejo, né? Sem o julgamento. E a pessoa até que ela consegue se perdoar, mas ela precisa da Tara acolhendo para Uhum. poder ser. Uma vez, eu acho que eu até falei para vocês isso aqui, não lembro, que eu vi o Chris Germer, né, falando sobre autocompaixão na prática clínica. E aí ele falava que a importância da autocompaixão na prática clínica é que muitas vezes a gente está diante de uma pessoa que tem lugares tão escuros dentro de si, que dão tanto medo, que ela não consegue ir lá sozinha, assim. Que o nosso papel é pegar na mão e ir junto, assim, sabe? Que nem quando a gente pega na mão de uma criança que está com medo de ir até algum lugar, né? E muitas vezes o nosso papel é exatamente esse, assim, é de
ir junto nesses lugares que, de outra forma, ela não conseguiria ir sozinha. Né? E como é potente, assim, essa nossa capacidade humana mesmo, sabe? Só de você estar junto, como isso é curativo, assim. Não que o trabalho seja só esse, assim, mas todas nós temos esse potencial de estar junto com alguém e ajudar, só pelo contato, por essa conexão, ajudar a pessoa a ir em lugares que de outra forma ela não iria sozinha, sabe? É muito poderoso isso, né? E como a gente também precisa de algumas pessoas e de estar junto e conectada para ir em alguns lugares também, né? Eu só vou te fazer uma pergunta. Se fosse você que tivesse de mão dada com uma pessoa que fosse lá, você falaria do mesmo jeito para a pessoa que não pode pôr a mão na tartaruga? Como que você falaria? Não, eu acho que eu seria um pouco menos... Então, eu acredito que é esse olhar que às vezes a gente tem que mudar, porque ele foi carinhoso, ele pegou na sua mão e tal, mas na hora ele soltou aquilo, né? Então, às vezes tem pessoas que são assim, trabalha a compaixão e tal, de uma forma assim, mas não intensa, né? Você viu que a Elisa trabalha tão intensa que até se emociona, né? Então, ela vive aquilo, né? Então, a gente, às vezes, nós mesmos, não estou falando do outro, não, né? Às vezes eu sou tão, assim, passo uma imagem tão carinhosa, mas na hora que acontece algo que eu não concordo, o bicho voa, né? Então... Mas e aí entra a importância, né, do tom de voz, que fala tanto, né, na autocompaixão, como é importante o tom de voz, né? Você pode estar falando a mesma coisa, mas o tom de voz, né, a empatia, né, faz toda a diferença, né? Achei legal você trazer essa reflexão, Célia, de como que eu falaria com, né, se fosse o rapaz, se eu estivesse no lugar dele. Eu acho que muitas vezes a gente fazer isso, né, dá até para entender a reação do outro, né? Por exemplo, a mesma coisa, se você não pode pôr a mão na tartaruga, aí você vai para um hotel fazenda e vê um cavalo tão lindo e passa a mão, não pode. Mas por que eu estou repetindo essas coisas? Não é questão de repetir, são jeitos das pessoas colocarem, e eu lido com essa situação amorosa, eu gosto dos animais, entendeu? Então, a gente tem que trazer essa amorosidade para a gente, porque o outro não vai trazer. Entendeu? Muitas vezes não, sim. Muito bom. Falei que esse pedacinho ia dar papo hoje, né? Que ia dar pano para manga. Ai, mas muito bom, meninas. Que bom estar aqui com vocês. Eu sempre chego super cansada assim e falo, ai, que delícia, que bom que eu vim, sabe? Que é uma brisa, assim. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Verdade, a gente que agradece. É um momento especial nosso aqui. Né? Obrigada. Imagina. Então, nos vemos em 15 Gratidão. dias. Imagina. Muito bom, muito Foi bom. ótimo, né? Uma boa semana para vocês. Para você. Obrigada. Boa semana para Beijo. todas. Obrigada. Tchau.